E aí, galera, como prometido, nós estamos aqui com ele, que é o nosso pastor, que também é professor, o nosso pastor. Alessandro. E nós estamos aqui para saber um pouco mais dele, um pouco das coisas que aconteceram ao longo da vida dele, como que ele virou pastor e tudo mais. Então, ele é meu pai também, gente, então eu quero perguntar para você, pai, como que foi para você aceitar esse chamado de ser pastor, de cuidar de pessoas, de ovelhas? A princípio foi um desafio, nunca esperava ser. Eu sempre falo para todos aqueles que me perguntam, Deus ele me pegou na curva, não tinha como fugir. Foi criado um certo momento que o próprio sabia e conhecia como era o meu coração, e quando foi feita a proposta não teve como eu falar não. Até então, porque eu tenho grande amor à obra, e eu vi que naquele momento era um tempo de mudança e novos desafios a se surgir, desafios a princípio eu não fujo. É, realmente, né? Cuidar de pessoas é uma tarefa muito difícil, né? Porque as pessoas, elas têm vários temperamentos diferentes, a gente tem que se adequar a todos eles, né? Quando se trata de pastor, assim, de cuidar de pessoas. Eu queria saber também qual foi o seu maior desafio, tipo assim, de quando você começou a ser pastor, qual foi o primeiro desafio que você viu? Isso aqui é muito difícil. A princípio eu saía do ser chamado do irmão Alessandro para o pastor Alessandro. Porque a princípio, para mim, a minha zona de conforto era sempre ser aquele irmão dedicado na obra, onde todos pudessem pedir uma cooperação, uma ajuda, chama o irmão Alessandro. Então, a partir do momento que comecei a ser chamado de pastor, eu já vi que havia assim, uma responsabilidade acima, e já não era mais uma situação do irmão Alessandro, a qual cooperava, mas já se partiu já da questão de ser o pastor, aquele que direciona os trabalhos. E sempre vi que a quem muito é dado, também muito é cobrado. Então, eu que já tinha uma certa responsabilidade como o irmão Alessandro, e eu vejo que através disso, os outros irmãos olharam para mim com um olhar diferente, Deus colocou no coração deles para me olhar não só como irmão, mas como alguém que pudesse se espelhar de alguma forma. Eu também me cobrei ainda mais. E só que o que me deu uma leveza maior foi saber que aquele que nos chamou é aquele que iria nos capacitar para fazer, porque a princípio foi isso que eu ensinava a outros, que Deus ele capacitava aqueles que ele ali escolhia. E eu acreditei nessa palavra e estou aqui até hoje. Eu costumo falar, né? É minha maior alegria. É um lema que eu sempre falo. A alegria de um servo é servir. E eu queria saber agora qual foi a sua maior felicidade quando você foi consagrada a pastor e você falou, isso aqui me deixa muito feliz, na igreja, assim, entre os membros. Olha, é difícil a gente falar em um momento específico. Tivemos vários momentos. A cada dia Deus ele veio nos surpreendendo, nos trazendo momentos de alegria cada vez mais e mais. Quando nós temos esse Deus e estamos com esse Deus, é difícil se falar um momento, porque foram vários. Se fosse para citar um ou outro, eu estaria um pouco assim, não que desdenhando, mas achando que um seria mais ou menos. Eu vejo que todos foram importantes, mas eu sei que virão outros de extrema felicidade, porque Deus ele vem e nos traz sempre algo a mais. Eu deixo mais essa direção, essa palavra. E agora eu quero que você conte em detalhes como é que foi o dia da sua consagração a pastor. Como que aconteceu, tudo mais. Bom, existiu a princípio um chamado de um certo tempo, que estávamos com a igreja sem um pastor à frente. Foi quando os irmãos me fizeram um convite. Foi quando eu falei que Deus ele vai nos pega mesmo lá na curva. A princípio eu nunca pensei em ser pastor. Eu sempre quis, né, trabalhar com o codinome, o irmão Alessandro. Só que um certo dia nos foi feito um convite de um certo grupo de irmãos que há um ano antes desse ato estavam sem uma direção. Então alguns irmãos começaram a se reunir em um local, em oração, e dali surgiu-se o desejo que o próprio Deus tinha colocado no coração, no caso era mais a quantidade de irmãs mesmo,
E ali elas oravam para que Deus pudesse dar uma direção e uma resposta, porque estavam sem um pastor. Foi quando nós fizemos um convite a um amigo nosso, e ele mesmo se propôs a realidade até antes, né? E começamos um trabalho, até que abriu-se porta, nós começamos a reunir em um local, que estava até inacabado, depois foi se mexendo, né? E a hora que o local era alugado. Até quando se tornou, deu aquele formato de igreja, tudo arrumado, tudo certo. Aí, num certo tempo, não sabemos como, mas permissão do Senhor, o pastor que estava à frente, ele, por questões entre ele e a igreja, resolveram-se, né? Cada um seguiu um rumo. E a igreja ficou sem um pastor à frente. Foi quando a igreja, nesse tempo, foi lá em casa, a liderança, e falou: olha, Alessandro, nós fomos convidados por você no tempo passado, e agora nós estamos sem pastor. E nessa época eu era presbítero. E eu fiquei assim, como eu fui convidado, eu convidei eles primeiro para estar, e agora já não se tem uma voz, uma direção, e eles vieram aqui para me pedir cooperação, como eu vou deixar na mão? Esse foi o me pegar na curva, né? Não teve como, devido às minhas questões, aos meus princípios, eu tinha que honrar até o final com aquilo que eu fiz. E foi quando eu me coloquei à disposição. Quando aconteceu-se uma assembleia, que era para ser levantado um novo líder, e eu falei com Deus: olha, a minha confirmação vai ser que quando fizerem a pergunta na assembleia se aceita essa nova direção como presidente da igreja para estar à frente, se todos levantarem a mão, porque se um não levantar a mão, eu não vou, que eu vou ali ver que não é do propósito do Senhor. Até quando chegou neste momento da assembleia que se teve para se ver essa nova liderança, todos levantaram a mão. E a única coisa que eu falei: eu não trabalho sozinho, eu só trabalho em conjunto, eu não faço nada sozinho, eu só vou se for todo mundo junto. Esse foi, a princípio, o primeiro momento. E a confirmação desse chamado, teve um congresso de ativação profética. Na época foi até a pastora Eliette que nos fez o pedido de fazer esse congresso na igreja. Foi convidado, entre pessoas assim da área eclesiástica, foi convidado esse pastor, certo? Com a igreja a qual ele estava. Então esse pastor, que o nome dele é Valdemir, né? Um grande amigo meu, foi convidado a estar ali naquele momento conosco, até quando chegou um momento propício, acho que já era o final já do congresso, onde foi feito, né, um momento profético lá à frente. E esse pastor, a direcionamento também do profeta Helder, ele foi e, a princípio, ali naquele momento de muita oração, ele veio sobre mim e orou, né, e me consagrou, em um momento bem simples, momento que não foi entre várias pessoas, mas no momento espiritual estava eu, ele e Deus. Foi o tempo que ele me abraçou, e foi um momento muito marcante na minha vida, quando ele me abraçou e falou comigo: eu te libero a unção pastoral, porque eu não consigo receber de alguém que não tenha. Então eu precisava de uma consagração pastoral, e deveria ter vindo de um pastor. Então eu recebi dele essa consagração pastoral. No outro dia tivemos um outro momento, que foi a confirmação desse momento todo, que tem até filmado, né? Tem o profeta Helder, o pastor Eliette, entre outros que fizeram esse congresso, que fizeram, né, ali uma oração consagrando e confirmando aquele momento. Foi um momento muito especial para mim, foi um divisor de águas. Dali para frente é como se eu tivesse recebido um revestimento. E também um ponto de alegria, né? Havia-se uma situação passada que ali houve-se um grande conserto também. E pudemos seguir e entender os propósitos de Deus. Às vezes nós não compreendemos, sofremos no passado, situações acontecem, mas só lá na frente a gente vai entender por que as permissões do Senhor. E nisso, pelo menos foi esse o processo de consagração. Um pouco diferente, mas Deus também não é de ser igual para todos, né? De uma forma, ele trabalha de uma forma diferente com todos. Eu pude entender dessa forma aí. E há quantos anos você é pastor? Olha, se for para olhar num quesito assim, no total mesmo, uns 5, 6 anos que eu assumi a igreja. Uns 5 anos, mais ou menos, 4 a 5 anos que eu sou pastor consagrado. E a igreja tem 7 anos, né? 7 anos.
Porque quando iniciou-se a igreja, eu fui consagrado presbítero e tínhamos um pastor. Eu era um dirigente, né? E posteriormente, com a saída do pastor, eu assumi, né, pela misericórdia de Deus, o trabalho pastoral ali naquela igreja, que hoje nós mudamos, né? Hoje Deus nos deu uma grande realização, que foi a construção da igreja no Vila Maria. Então, gente, me veio aqui na mente uma questão, assim, que por mim, eu acho muito interessante, que é que todas as pessoas que fazem parte de ministério na igreja fazem parte da zeladoria. E eu acho isso muito incrível, porque, assim, eu nunca vi em outra igreja, e a gente trabalha com esse método aqui, e eu queria perguntar para você, pai, como é que você pensou, o que você pensa sobre isso quando você colocou essa regra, né, de quem fazer parte do ministério tem que fazer parte da zeladoria. Como é que foi isso? É um princípio bíblico. Todos são iguais e todos devem zelar pela casa do Senhor. Eu vejo os levitas do tempo passado, do Antigo Testamento, eles eram separados para cuidar e zelar da casa, entre todos os trabalhos que eram feitos. Quando se olha nesse tempo, nós nos vemos também como aqueles que no tempo passado foi separado e nós fomos separados também nesse tempo. E quanto à questão de todos que fazem parte do ministério também fazer parte da zeladoria, é a questão de ser igual, de não ser melhor, de ter um amor maior àquele local ao qual se frequenta. Eu peguei esse exemplo de igreja, igual eu observei, né, a Maranata. A gente tem que olhar as denominações religiosas, porque às vezes as pessoas só olham para criticar uma religião ou uma placa ou outra placa de igreja. Nós devemos ter sempre a visão benigna de observar como grandes coisas boas que acontecem, que a gente não pode olhar e também trazer para nós. Eu lembro de uma reunião de pastores aqui em Linhares, que um pastor de São Mateus, ele é um pastor bem conceituado lá. Ele falou que a igreja é muito grande lá, bem grande. Só que lá a limpeza ela é toda feita pelos membros mesmo da igreja. E nesse dia não há uma questão de profissão. Lá tem médicos, tem advogados, tem juízes, tem pessoas de profissões mais simples, mas no dia de limpar a igreja, fazer a parte da zeladoria, todos se igualam. O médico ele deixa de ser médico, o advogado ele deixa de ser advogado, o professor ele deixa de ser professor para se igualar e trabalhar em conjunto ali na igreja. E não é diferente isso quando nós nos reunimos também para um culto. Mas a princípio é uma coisa maravilhosa quando nós temos a oportunidade de ir para a casa do Senhor e fazer o trabalho. E eu faço questão do meu nome estar na zeladoria. E para mim não importa qual seja o trabalho. Essa quinta-feira mesmo, coloquei meu nome, que quinta-feira menos pessoas, eu estou livre na quinta-feira, os outros dias eu trabalho manual, e pude limpar lá a igreja. E entre limpar a igreja tem os banheiros. E pensa como a gente limpa com alegria, porque servir ao Senhor é muito bom. Aqui na igreja é o nosso lema, né? O maior, ele serve o menor. Isso eu até trabalhei com as crianças esses dias do Ministério Mister Kids, de dança, e pensa numa alegria que elas ficaram por lavar os pés das amiguinhas. Foi muito lindo o momento, elas choraram muito, foi muito emocionante. Isso aí a gente já vai pegando desde pequeno, né, para quando chegar, porque elas são o futuro da igreja, né? Então quando o lema ele vai ser passado até, porque quando elas estiverem no nosso lugar, elas vão passar para as crianças que estão ali na igreja, né? E essa aí vai ser a marca da IBGA sempre, esse nosso intuito. E, gente, quem faz parte da IBGA sabe que papai tem uma frase, né, que ele fala com todo mundo e os líderes também falam com os liderados, porque pegou dele, que é como é que é, pai? Que muito foi dado, muito é cobrado, né? Que ele até já citou aqui. E as palavras também, né? Alinhamento. São marcas, né? São marcas, realmente. E aí, pai, esse negócio de a quem muito é dado, muito é cobrado. Isso aí foi uma frase que você pegou, que você criou, que Deus te ministrou? Não, isso é uma partitura bíblica, né? O que é muito nos dado também é muito cobrado. Foi nos dado muito. Então vem para nós também a cobrança. Eu lembro, pegando um pouquinho, né, essa coisa rápida, um momento marcante na igreja acerca dessa situação passada,
foi um dia que eu preguei acerca de um certo assunto, eu creio que foi acerca de humildade. Foi o tempo que nós trouxemos algumas pessoas da igreja, membros, sentamos lá, acho que umas 5 cadeiras, eu comprei 5 bacias, e foi a oportunidade que nós damos, né, dos líderes em ministério lavar os pés dos seus liderados. E foi depois de tudo que eu e minha esposa, como pastores, nós descemos e lavamos os pés dos líderes. É a questão do servir, né? E entra a questão, que muito é dado, muito é cobrado. Até então a gente tem que olhar como Cristo como espelho, Cristo lavando os pés dos seus discípulos e falando servir. Eu creio que o muito é cobrado, eu creio que a maior cobrança que vem sobre nós nesse tempo é servir. Porque às vezes as pessoas não querem servir, eles querem ser servidos. Algumas coisas da minha vida eu olhei e pude olhar situações passadas de líderes que não fizeram da forma correta e líderes que fizeram da forma correta. Então eu pude observar e trazer isso na questão do servir, na questão do fazer. E na igreja existem muitas situações de líderes que querem receber uma taça com um copo de água, ou manda um liderado fazer isso, fazer aquilo. A minha visão maior é eu fazer primeiro, para que os outros possam ver e fazê-lo. Não ficar dando ordens. Geralmente o que eu quero que os outros façam, primeiro eu faço. Porque eu tenho que ser exemplo, antes que eu possa cobrar alguém. Sim, e o tempo de hoje ele chama para isso, né, para o servir. Né? Isso aí é uma coisa que está muito, que as igrejas estão ministrando muito, sobre a questão da humildade, a questão do servir um ao outro, né. Esses dias na reunião de jovens, a Thalia, ela falou sobre orar uns pelos outros, e ela colocou a gente uma de frente para o outro, e a gente tinha que interceder um pela vida do outro. Isso aí, no tempo de hoje, é muito real, é uma coisa que, assim, a gente precisava muito fazer, sabe, que é servir ao outro. Porque ontem mesmo eu li em Provérbios, isso é bíblico, que quando você faz um bem para uma pessoa, você automaticamente está fazendo bem para você mesmo. Então, isso é bíblico, sabe? Fazer o bem a todos, sabe? Se uma pessoa precisa de intercessão, interceder. Se uma pessoa precisa de uma cesta básica, procurar dar a cesta básica. A igreja, né, em si, ela tem esse papel de sair, né, de expandir, de buscar pessoas para ajudar realmente, né, de acolher as pessoas. E a gente vê que não é todas as igrejas que estão atuando nisso, né, nos dias de hoje, de buscar, sabe? Quer ficar com os membros assim que não dá problema, os membros melhorzinhos assim. Só que o papel da igreja não é esse, né? O papel da igreja é buscar realmente, o papel da igreja é expandir, é buscar a gente para ajudar, para saber se precisa de alguma coisa, para saber se precisa de uma oração. E eu fico muito feliz, né, com a igreja que eu estou, porque eu vejo que esse é um lema, né, que vai ficar marcado para sempre. E é isso aí, pai. É isso aí, a gente vai ficando por aqui, gente. E aí vocês já comentem aí embaixo qual a próxima pessoa que vocês querem pro próximo podcast, tá? O Jovem Cast, desculpa. O próximo Jovem Cast. Já deixem aí sua sugestão, por favor. E não fique de fora de participar também do nosso Instagram, que a gente tem o nosso Instagram, né, da Juventude. A gente está postando aqui no YouTube agora, só que a gente postava lá no Instagram. Então eu vou deixar o arroba para vocês aqui embaixo, para vocês saberem, né, qual é o nosso Instagram. Vocês vão lá, entra, segue a gente, vê os nossos conteúdos. A gente tem conteúdo 3 vezes por semana. Então, assim, é muito elaborado, é muito legal as coisas que a gente posta. E é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Pai. Até mais, fique na paz. Foi uma honra e uma grande alegria participar desse momento. Quem sabe, né, nos tempos futuros teremos também outras oportunidades. Não é muito do meu feitio não, mas vamos seguir e cooperar. Tem muitas coisas a se fazer e Deus ele usa você para poder estar alcançando. Amém? Fica na paz. Tchau, galera.